A capacitação do Espírito Santo foi uma parte muito importante ontem na nossa lição do GA. Eu estava lendo, estudando ela e eu percebi o quanto o Espírito Santo, ele capacita, ele trabalha e ele dá às pessoas um entendimento. Então, o que foi que eu estava pensando? E eu fui, durante todo esse mês de março, falando sobre o Espírito Santo, eu tropecei várias vezes em um versículo que eu às vezes queria usar, mas achava que não era muito o momento de usar. E eu achei que chegaria um momento, e hoje eu estava relendo algumas coisas sobre isso. Acho que essa é a noite de nós usarmos esse versículo, esse capítulo de Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. A gente, às vezes, quando vai estudar a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, nós nos deparamos com algumas verdades importantes. E quando você olha para o texto bíblico, tanto de Isaías como de Apocalipse, e no livro de Apocalipse você tem duas referências sobre os 7 espíritos que estão na presença de Deus. E quando você olha o livro de Isaías, você percebe também que Jesus foi dotado dessa manifestação. Só que às vezes, quando nós não entendemos, nós achamos que existe mais de um espírito. Não, o espírito é um, as operações desse espírito podem ser as mais diversas. Então olha só o que está dizendo lá em Isaías capítulo 11, de 1 até o 3. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria, do entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Tem mais pedaço? Acho que tem mais pedaço. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Bem, Isaías está falando sobre a raiz ou o rebento que brotará de Jessé. Está falando de Jesus. Ele está dizendo, ele está profetizando sobre Jesus. E ele vai deixar claramente que sobre Jesus havia uma dispensação importantíssima. A dispensação daquilo que ele vai chamar, ou que nós vamos chamar, de 7 Espíritos de Deus. Aí quando você vai lá para Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que o Senhor escreve à igreja de Sardes algo importante. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Outro texto que está em Apocalipse capítulo 4, verso 5. 4:5 diz o seguinte: do trono sairão relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele
estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Se lemos Apocalipse capítulo 5, verso 6, também vamos encontrar as mesmas referências. Depois vi um cordeiro que parecia estar morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então você tem aqui uma referência, tanto do Antigo Testamento como no Novo, que há uma dispensação na presença de Deus, chamado 7 Espíritos. Essa dispensação, ela se moveu através, inicialmente, de Isaías, vai se cumprir em Jesus e vai se cumprir em Apocalipse, para que a palavra se torne uma realidade. Nos textos apocalípticos, você não percebe as características dessas dispensações, mas no livro de Isaías fica claro a dispensação dessa manifestação do Espírito de Deus, na qual Isaías classifica como os Espíritos de Deus. Nada mais, nada menos do que uma interpretação a respeito das manifestações que iriam se fazer presente na raiz de Jessé, no broto de Jessé, que é Jesus. É a necessidade de interpretarmos e compreendermos que o Espírito Santo, ele não é apenas uma alegoria, ele não é apenas uma força, ele não é apenas uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o poder de Deus, uma pessoa que fala, uma pessoa que existe, uma pessoa que toca, que transforma, que leva o homem a entender algo sobrenatural. Trouxe uma frase de Billy Graham que diz o seguinte: o Espírito Santo ilumina a mente das pessoas, nos faz ansiar por Deus e torna a verdade espiritual algo compreensível para todos nós. Bem, para que serve de fato o Espírito Santo? E no início disse que na lição do GA de ontem eu estava falando e nós lemos sobre o poder do Espírito que nos capacita. Para que precisamos do Espírito Santo? Ou para que Jesus precisava do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma ferramenta poderosa que vai se transformar em algo real em nossas vidas. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Nós observamos aqui que o Senhor está dizendo através de Isaías que precisamos, de uma forma ou de outra, compreender essa revelação para andarmos debaixo dessa mesma revelação. Por isso, em João capítulo 14, versículo 26, Jesus vai dizer aos seus discípulos algo que nós já lemos aqui muitas vezes no mês de março. Diz que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, percebemos e notamos que o Espírito Santo, ele é um mestre, ele é um capacitador para nos fazer aprender. E nós precisamos, como igreja,
mais do que nunca nos dias de hoje, aprender sobre aquilo que o Senhor tem para nós. O Espírito Santo nos dá a liberdade que precisamos, se soubermos agir com responsabilidade com essa liberdade. A carta que Paulo escreve, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, o Espírito vai impulsionar Paulo a dizer algo importantíssimo, que é: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Muitos crentes acreditam que essa liberdade seja apenas das manifestações dos dons, dos frutos. Eu posso ser mais audacioso e dizer que esta liberdade aqui é a liberdade de experimentar a presença, é a liberdade de poder desfrutar do retorno daquilo que Ele preparou para nós e nos trouxe como liberdade. O Senhor é liberdade, o Senhor é a liberdade que tanto nós almejamos como igreja. E daqui está escrito que aonde Ele está, ali a liberdade. Então essa liberdade não é proveniente apenas do meu pensamento ou da minha expressão cognitiva. Essa expressão liberdade significa presença genuína do próprio Cristo. Porque a liberdade que nós sabemos e que nós cremos é a liberdade que é narrada por João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade que nos liberta é a liberdade que nos traz o Espírito Santo para vivermos uma vida desafiadora, mas uma vida cheia de resultados e excelência. Não existe nenhum momento na nossa jornada essa ideia de sermos cristãos e não começar a pensar na liberdade adquirida, outorgada pelo próprio Cristo e salientada pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos uma experiência sobrenatural com o Evangelho. O Evangelho tem que ser algo sobrenatural. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é um catecismo, o Evangelho não é um dogma, o Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus em nós nos aperfeiçoa, nos capacita, nos leva a níveis que nunca fomos antes. Mas precisamos experimentar essa liberdade, que eu me refiro hoje ao próprio Cristo e também à unção, à dispensação que o Espírito Santo deu a Ele. Porque é importante, e era importante, ou é importante, que os seguidores de Cristo tenham as mesmas manifestações que Ele teve. É porque que, como cristãos, pequenos cristos que somos, precisamos reverenciar, e outra coisa, precisamos também refletir aquilo que Jesus fez e é em sua palavra. Vou te dizer porque serve o Espírito de sabedoria que estava em Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 2, no versículo 6. As características que ecoavam em Jesus precisam ecoar em nós, a igreja. A igreja precisa, em alguns momentos, deixar de ser uma igreja antiga, ultrapassada, uma igreja que é olhada como um lugar de poucas manifestações intelectuais, poucas manifestações doutrinárias. A igreja não é e não pode ser um depósito de almas. A igreja é um celeiro de manifestações positivas, maravilhosas, corriqueiras do próprio Deus. Deus chama pessoas comuns, tanto eu quanto você ou qualquer pessoa que Deus chama. Ele não chama por causa de um aspecto sobrenatural ou
uma característica que sobressai a dos outros, não. Deus chama gente comum, porque Ele confunde o mundo com gente comum. Mas ser comum não significa ser uma pessoa ultrapassada, desprovida de sabedoria, desprovida de inteligência, não. Essa que está aí, talvez a chave mais poderosa que o Senhor Jesus tinha em sua vida. Os relatos de Lucas dizem que quando Jesus acaba de ler o livro de Isaías no templo, no capítulo 4, as pessoas vão perguntar se ele era o filho de Maria e de José, referindo-se à sua casa, referindo-se à sua família. Por quê? Porque eles acreditavam que quando Jesus que veio de Belém não seria capaz. Como muitos de nós somos desafiados na nossa geração, irmãos. Algumas pessoas olham para nós e nos desafiam a sermos melhor. Outra coisa importante é que nós não podemos dar crédito aos que as pessoas dizem, porque o que as pessoas dizem sobre nós não realmente nos define, porque o que nos define é a presença de Deus. Pois o Senhor dá sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Essa era uma característica importantíssima em Jesus, porque é o Senhor que nos agraceia, que nos dá essa graça de sermos homens e mulheres cheios de sabedoria. E eu profetizo nesse tempo uma igreja que ultrapassa a mediocridade e entra em níveis de sabedoria, entra em níveis de transformar coisas simples aos olhos das pessoas em coisas cheias da graça de Deus. Por quê? Porque era característica de Jesus ser sábio. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que Salomão foi o segundo mais sábio do mundo. Alguns cristãos que eu tenho como alunos dizem assim: mas tio, a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio do mundo. Eu falei, ele foi o segundo, porque o primeiro foi Jesus. Ele sabia articular, ele sabia destravar, ele sabia desarmar, ele sabia animar, ele sabia trazer consolo, ele sabia sair das ciladas dos fariseus, saduceus e etc. Ele sabia repreender os demônios, ele sabia curar os enfermos, ele sabia falar, ele sabia agir, ele sabia tantas coisas. E isso não estava somente caracterizado a ele, porque ele era Deus, mas como diz Isaías, repousava sobre ele o espírito de sabedoria. E isso precisamos como cristãos. A segunda coisa que Isaías vai dizer é que repousava sobre Jesus o Espírito do Senhor do entendimento. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 9, e vejamos aqui por que é necessário termos entendimento. Porque Jesus tinha entendimento. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, isso quer dizer, desde o dia em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, não deixamos de orar por vocês, porque vocês são as minhas primícias de oração, e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ora, Jesus tinha essa característica importantíssima, quando ele dizia: eu e o Pai somos um. O meu Pai é o agricultor, o meu Pai é nosso Pai. Ele sabia exatamente que o entendimento, que esse entendimento gerado pelo Espírito Santo
daria a ele sabedoria e entendimento espiritual. Ninguém negaria aqui que Jesus não tivesse sobre ele entendimento. E esse entendimento proveniente do Espírito Santo, proveniente da pessoa do Espírito Santo. Então, para que repousaria sobre Jesus, irmãos, os 7 Espíritos de Deus? Peço que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. E nós vamos ver aqui que o Espírito do Senhor que nos aconselha estava sobre Jesus. E esse Espírito que nos aconselha, ele é importante para que possamos reproduzir algumas coisas. João 14, do 16 ao 17, por gentileza. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então Jesus chama o Espírito Santo de conselheiro. Ele diz isso aqui, ele vai rogar ao Pai, ele vai pedir ao Pai que envie outro Consolador. Por quê? Porque o primeiro Consolador era Jesus. O segundo Consolador seria o Espírito Santo. E ele não nos deixaria em nenhum momento deixar de conhecer a vontade do Pai. É por isso que Jesus desperta a curiosidade das pessoas, porque Jesus não consegue ser alguém que simplesmente dizia coisas, e ele dizia às vezes coisas interessantíssimas usando parábolas, aconselhando as pessoas, dando às pessoas esse entendimento de que o Espírito Santo também poderia e pode reproduzir na igreja esse conselho. Uma das coisas importantes, mais do que nunca, eu fico me perguntando, se Cristo viesse a este mundo, como às vezes nós o trataríamos quando ele nos desse alguns conselhos. Às vezes os conselhos que nós recebemos são conselhos bons, mas não gostamos de ouvir, não gostamos de obedecer, porque às vezes os conselhos mexem com os nossos próprios brios, com o nosso ego, com a nossa arrogância. E Jesus também mexia com o ego e com a arrogância das pessoas. Se você olhar alguns textos sagrados, você vai ver que Jesus vai aconselhar pessoas, mas algumas delas não dão ouvidos ao conselho de Jesus. Por quê? Porque nem todo mundo quer ouvir conselhos. Outra coisa que está sobre Jesus, segundo Isaías, é o Espírito Santo nos dá poder, ou deu o Espírito de poder a Jesus. Aí eu volto a falar sobre a lição de ontem no GA. Quando eu li, eu falei assim, quando a lição tinha um tópico capacitados, o Espírito que nos capacita, e o texto lido era o texto de Atos, capítulo 1, verso 8, que nos diz que o Senhor ia nos dar poder. Aí a minha pergunta, ela gira em torno de algumas coisas que para mim são importantes. 8:1 de Atos diz o seguinte, 1:8, por favor, desculpa, 1:8 de Atos. Mas receberão poder. Essa expressão da etimologia é
como se eu estivesse colocando água num copo. É como se eu estivesse dizendo assim: e eles serão cheios de poder. Porque como um vaso que somos, ou uma taça de honra que somos necessitados de sermos cheios. E esse cheio vem do poder de Deus. E Atos está dizendo: mas receberão poder. Na minha versão diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. A palavra descer pode ser trocada pela palavra encher. Receberão poder quando o Espírito encher vocês. E esse encher vocês não pode ser e não deve ser, e como eu sempre estou dizendo, uma palavra, um jargão cristão. Não, é o poder, é a unção, é a graça, é o revestimento de poder para um propósito. E isso era visível em Jesus. Isaías disse que sobre ele estaria o Espírito de poder. E esse poder que Isaías fala, e agora que o livro de Atos fala, semelhante para testemunhar. Quando você olha para Jesus e você olha a missão do Evangelho de Jesus, você vai compreender que Jesus, ele testemunha do poder de Deus. O que acontecia no Antigo Testamento de milagres, de coisas sobrenaturais, com Jesus isso vai ter uma capacidade, vai ser catalisado de uma forma impressionante. Em 3 anos Jesus faz coisas que os livros não conseguem registrar. Em 3 anos Jesus faz milagres em cima de milagres, opera manifestações poderosas em 3 anos que os livros não conseguem registrar. Por quê? Porque era muito poder. Então o que adianta, irmãos, a gente saber que somos um vaso e não estamos dispostos a receber esse poder e ser cheios dele? Jesus não teve medo dessa responsabilidade. Ou você acha que o mesmo Jesus que leu em Lucas capítulo 4, que desceria sobre ele o Espírito Santo, e ele seria levado para pregar o Evangelho, não tinha também lido os capítulo 11, o capítulo, só ver aqui, o capítulo 11, do versículo 2 em diante? Claro que sim, Jesus sabia tudo. Ele leu o livro do profeta porque ele sabia da sua responsabilidade. Eu peço ao Espírito Santo que no final deste mês de março sejamos capacitados por ele para reproduzir a manifestação que estava sobre Jesus, e que repouse sobre nós as 7 características do Espírito Santo. Que repouse sobre nós essas manifestações poderosas que fazem de Jesus não apenas um nazareno, não apenas um galileu, mas fazem de Jesus a revelação de Deus à humanidade. Então, se Jesus foi a revelação de Deus à humanidade, também podemos ser a revelação de Deus à humanidade. Para que possamos captar essa informação e trazê-la para nós, precisamos ativar em nós o repouso dos 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus nos traz temor. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, era uma outra performance do Espírito Santo sobre Jesus. E Provérbios diz, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor
é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ninguém aqui poderá negar que em Jesus, que na vida de Jesus havia disciplina e havia sabedoria. Aos 13 anos de idade, Jesus ainda passaria pelo seu bar mitzvah. Ele ainda não tinha feito o seu bar mitzvah. Ele ainda ia fazer. Mas como todo filho de judeu, instruindo na lei mosaica e também do rabinato, e Jesus vem ensinado pelos rabinos, ensinados pelas pessoas que estavam perto dele. Jesus, ele vai ser instruído, ele vai ter sabedoria. Talvez os rabinos, tanto da casa de Gamaliel como da casa, eu esqueci o nome do outro, das principais casas rabínicas de Jerusalém, dos judeus, Jesus sempre estava pegando, captando, aprendendo. O problema de muitos de nós é achar que já sabemos tudo. Jesus não sabia tudo, ele se preparou para ser quem ele era. O problema das pessoas hoje é que elas não se preparam para ser quem elas querem ser. Elas pensam que tudo vai cair do céu, que tudo vai descer uma unção divina sobre a cabeça dele, que ele vai apenas rodopiar, salmodiar, fazer o pique-paque, subir no chão, descer no chão, subir a parede. Deus pode usar essas coisas, claro que pode, mas não existe nada mais importante do que o preparo para estar junto à revelação de Deus. Sem o preparo você não alcançará. Sem o preparo Jesus não seria o que ele era. Dizem os estudiosos sobre a vida de Jesus que aquilo que ele fez entre os 13 até os 30 anos foi uma coisa simples, ele foi aprender. Dizem alguns que ele foi aos montes dos Tibés. Dizem outros que ele foi aprender com os caras que moravam na Babilônia. Não sabemos, tudo é especulação. Não podemos dizer aqui de fato o que aconteceu nesse intervalo entre Jesus no templo e Jesus aos 30 anos. Só uma coisa eu sei, que até os 13 anos ele já era uma pessoa capacitada. Nesse intervalo ele passa a ser muito mais capacitado e disciplinado. Você vai ver a disciplina de Jesus, irmãos, quando você olha ele orando pelas pessoas, ou ele orando nas vésperas da sua crucificação. Ele sai pela madrugada para orar, ele era disciplinado. O problema da igreja no século 21 é que ela não quer nem sabedoria e nem disciplina, ela quer o oba-oba. E o oba-oba tem um nível de saturação. Eu estava conversando com alguém, eu estava falando sobre isso. O oba-oba me permite às vezes sapatear, gritar, me permite fazer um monte de coisa, mas não me leva em níveis maiores. Porque os níveis maiores não estão no oba-oba. Nos níveis maiores estão na presença do Senhor. Catar, tirar, buscar, beber das fontes mais inesgotáveis que existem, que é a presença e a palavra do Senhor. Jesus não discutiu com os doutores da lei, porque ele era um judeu somente. Ele discutiu com os doutores da lei, porque sabia a importância da disciplina e da sabedoria. Os doutores da lei ficam abismados, porque aquele menino nazareno tem agora uma sabedoria tão impressionante, que talvez eles não tinham visto em lugar nenhum. Se aproxima a Semana Santa, e eu sempre, nessas últimas 2 semanas, antes da Semana Santa, eu falo muito isso com os meus alunos. Eu digo muito sobre a importância da morte de Jesus. Mas em todos os meus relatos, sempre eu faço a citação de Maria, que está ao pé da cruz chorando.
E eu digo aos meus alunos como eu admiro Maria, como eu acho que Maria foi sensacional, foi maravilhosa. E só não concordo que ela era virgem naquele aspecto, mas o resto ela era perfeita. Maria era perfeita. Ela mandou que as pessoas fizessem o que Jesus tinha ordenado. Ela ensinou Jesus os princípios da palavra. Seu pai José, a mesma coisa. E eu falo aos meus alunos que Deus não escolheu José ou Maria porque eles simplesmente eram descendentes da raiz de Jessé, porque Jesus precisava nascer numa descendência real. A descendência real era a raiz de Jessé, que era o pai do grande rei Davi. Então você observa que Jesus foi cumprindo toda a profecia de Isaías de uma forma sobrenatural. Mas Maria e José não eram os únicos parentes, descendentes vivos de Davi. Havia outros descendentes de Davi. Então Deus não escolhe Davi, não escolhe Maria ou José só porque ela era virgem e José era descendente de Davi, não. Deus escolhe esse casal porque sabia que eles eram confiáveis para criar uma criança, confiáveis para criar o Salvador do mundo dentro da missão que ele foi chamado para exercer, confiável para que soubesse ler as Escrituras, que soubesse interpretar as Escrituras. Eu tenho certeza absoluta que muitas das vezes Maria e José leram os livros proféticos a Jesus quando criança. Muitas deles leram e disseram a ele: olha, você é o descendente de Davi. Tão bem ensinados, tão bem pautados, que Davi é citado na descendência, mas não interfere nos erros. Os erros de Davi não interferem em Jesus. Jesus supera muito mais por causa dos cuidados da mãe e do pai, além de tudo que o Espírito colocou sobre Jesus. Deus não apenas providenciou um caminho para a salvação, Ele providenciou um auxiliar para navegar em nossa caminhada espiritual. Quando penso no Espírito Santo, penso que Deus está conosco. Ele está nos orientando, nos levando a viver uma vida digna, uma vida tecendo confiança, obediência, amor. Enquanto nós somos gerados pelo Espírito Santo, recebemos a sabedoria, a orientação em tudo. O mais importante é que sabemos que somos filhos com um destino. O nosso destino não está naquilo que vemos ou ouvimos, mas naquilo que cremos. Quando você está se sentindo impotente ou cansado, ou com uma grave sobrecarga, creia, o Espírito Santo está sobre você. Você pode ter confiança como seguidor de Cristo, que Ele não te deixará sozinho. Você pode se levantar a cada dia, sabendo que o Espírito Santo está lá para ajudá-lo, porque o seu objetivo final é ajudá-lo a glorificar e refletir a Cristo enquanto trabalhamos para fazer a vontade do Pai. E isso é o que marcou Jesus. Não podemos em nenhum momento deixar de imaginar o quanto Jesus tinha sobre si esses 7 espíritos. E o mais importante, não só o que Isaías profetiza, mas o que Apocalipse traz, que esses 7 espíritos estão ainda diante de Deus.
Isaías diz que esses 7 espíritos, essas 7 dispensações, estariam sobre Jesus. Apocalipse diz que essas 7 dispensações está na presença do Senhor. E eu arrisco dizer a você que quando o governo de Deus foi instalado sobre a terra, esses 7 espíritos, essas 7 dispensações estará sobre a igreja do Senhor, sobre aqueles que reinarão em glória sobre a terra. Reinar em glória sobre a terra é um assunto muito importante. As pessoas às vezes falam sobre o reino de Deus, mas esquecem que o reino de Deus já foi instalado na terra com Jesus. Em um outro momento, esse reino físico se transformará em algo real, quando nós governaremos esta terra com Cristo Jesus. E aí eu me pergunto, e eu faço aquelas perguntas que eu sempre faço e ensino a vocês: por quê? Para que esse poder? Para que esse poder? Para que esse poder? Para que esses espíritos? Para que, irmãos? Para glorificar ao Senhor. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Sejamos audaciosos. O irmão Ivan vai fazer essa oração, para que possamos deixar de ser apenas ouvintes e passemos a fazer aquilo que Ele espera que façamos, que pratiquemos a vontade do Deus que nós servimos. Oremos para que a igreja do Senhor deixe a sua mediocridade. A igreja do Senhor deixe esse espírito que amordaçou a sua boca, amordaçou os seus pés, sua mente, a sabedoria, o conhecimento. Esses são os dias aonde o Espírito Santo vai derramar sobre a igreja o seu poder. E o poder do Espírito, o poder do Altíssimo nos envolverá. Como orou Maria quando recebeu a notícia que ela ia ser a portadora do Salvador, do Messias. O espírito dela se alegrou, porque ela recebeu a maior de todas as missões. Não somente para educar aquele menino na sua cultura religiosa judaica, mas para ensinar aquele menino a ser um representante do Pai na terra. E que esse Espírito Santo seja derramado sobre nós, a sua igreja. E que nos últimos dias, que nós não sabemos quantos dias temos, não sabemos se Ele volta amanhã, se Ele volta daqui a pouco, se Ele volta daqui a uma semana, um mês, um ano, uma década, não sabemos. Mas enquanto Ele não voltar, sejamos a igreja que representa muito bem a missão que Ele nos deu para fazer. E que repouse sobre nós essas 7 manifestações. Porque se repousar sobre nós, como repousou sobre a raiz de Jessé, a igreja brasileira irá tomar conta do planeta. Ela se transformará em uma igreja missionária. Ela se transformará numa igreja de ensino, uma igreja de poder, uma igreja transformadora, para romper as estruturas malignas que tomam conta deste mundo. A igreja tem uma política, e a política bíblica é o poder bíblico. Então, que essa noite o Senhor derrame sobre nós este tempo.